Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Olha, cuidado ali. Tenho que apanhar ali um menino. Temos um futuro violoncelista. Vamos ler os versículos de 1 a 11. Mas antes de o fazermos, vamos orar mais uma vez. Eu convido-vos a ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Diante, Senhor, da Tua presença, perante a Tua palavra, nós ajoelhamos o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Queremos sentir a presença do Teu Santo Espírito a falar connosco. E é isso que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Vamos dar de se sentar. Creio que todos, ou quase todos, conheceremos esta passagem, mas vamos lê-la mais uma vez. Ou melhor, vamos lê-la como se fosse a primeira vez. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta passagem, esta história, ela ocorreu durante a festa dos tabernáculos, ou festa das colheitas. Milhares de pessoas acampavam em Jerusalém. Era um símbolo do que tinha acontecido no deserto, em que o povo vagueou pelo deserto e foi suprido pelo Senhor durante 40 anos. E aquelas tendas mal amanhadas, um pouco rudes, elas representavam exatamente as condições, as fracas condições que o povo usufruiu no deserto, mas mesmo assim sendo suprido pelo Senhor. Então o clima em Jerusalém era de festa. E Jesus estava no pátio do templo
onde normalmente os rabis, os mestres, ensinavam, e a ele chegavam muitas pessoas para ouvi-lo. Então, neste dia em particular, e era assim o costume, Jesus levantou-se muito cedo, saiu do Monte das Oliveiras, veio até ao templo e estava no templo a ensinar pessoas. Muitas pessoas queriam ouvi-lo. Acontece que aquela movimentação em volta de Jesus causava inveja às autoridades religiosas. Eles sentiam mal-estar. Na verdade, falando assim num português, eles não podiam com Jesus. Eles não o suportavam. Então, os escribas e os fariseus tinham um objetivo traçado: matar Jesus. E naquela agitação da festa, aconteceu que uma mulher e um homem, foram apanhados em adultério. É curioso que só aparece a mulher. Mas para haver adultério tiveram que ser os dois, certo? Pronto. Até anda muito na moda aquele parecer do tribunal, não é? E que o juiz usou a Bíblia para dizer que o pecado de adultério da mulher é superior ao do homem, pois ele anda a ler a Bíblia enviosada. Porque o que a Bíblia diz é que tanto o pecado do homem como o da mulher é muito mau. E lá no Velho Testamento a pena era de facto a morte, mas era tanto para o homem como para a mulher. Não sei se estes escribas e fariseus viajaram no tempo e ouviram a sentença daquele homem. O que é facto é que só levaram a mulher. Deviam ter levado os dois. Mas compreenderemos isso um pouco mais à frente. Então, os escribas e fariseus pegaram na mulher, que tinha sido apanhada em adultério, e levaram-na, com certeza à força, para o pátio do templo. Eu gostava que imaginassem comigo a cena. É uma cena triste. A mulher foi apanhada, arrastada à força até ao templo, até à presença daquele mestre, e ensinava. Escribas e fariseus entram, interrompem o ensino de Jesus e expõem aquela mulher diante do olhar de todos. Quando olho para os líderes religiosos, eu imagino que o olhar deles era frio, distante, era um olhar irado e eram completamente insensíveis ao que estava a acontecer àquela mulher. Aquela mulher, imagino-a cabisbaixa, a passar a maior das vergonhas, possivelmente chorosa, sendo humilhada por todos e estando vulnerável ao ponto de decidirem o que decidirem por ela. Ou melhor, ela estava vulnerável a qualquer decisão que pudessem tomar sobre a sua vida. Estava ali, sujeita. Eu acho que o que esta mulher desejava é aquilo que nós dizemos quando passamos uma vergonha grande. Olha, eu desejava era que houvesse um buraco para me enterrar e esconder-me de todos. Mas mais do que isto, não era só vergonha, porque de facto era. Era medo de ser morta. E ela conhecia o pecado que tinha feito. Ela sabia que aqueles homens que a levaram à força podiam mandar apedrejá-la e que esta era a intenção que eles tinham. Ela experimentou a raiva deles. Ela compreendeu a situação onde estava. E pior é quando não podemos fazer absolutamente nada por nós.
E ela estava nesta situação. Ela não podia fazer absolutamente nada. Estava completamente sujeita ao parecer daqueles homens. O que aqueles líderes estavam a dizer perante todos era o seguinte: esta mulher é uma desavergonhada. Esta mulher é uma miserável. Em brasileiro, é uma vagabunda. Esta mulher é desprezível. Esta mulher é indigna de viver. Ela estava ali com um sentimento de repúdio perante todos. Ela sentia-se repudiada por todos. Acho que as pessoas, aqueles líderes, quando olhavam para esta mulher, vou usar uma palavra feia, mas eu acho que era isto que eles sentiam. Eles sentiam um desprezo, de certo modo até um nojo pela sua vida. Ninguém queria saber dela. Ela era o próprio pecado que tinha cometido. Ela era a imundícia que tinha praticado. Era como um vírus que devia ser erradicado. Esta mulher não foi tratada como uma pessoa, porque não lhe deram dignidade alguma. Aqueles homens achavam que o que ela tinha feito era tão grave que apedrejá-la era a melhor solução. Eles achavam que ela devia de ser apedrejada, ou seja, que deviam matá-la partindo-lhe os ossos com pedras. Eu fico a pensar, como é ter um coração cheio destes sentimentos? Como é possível uma pessoa sentir isto por outra? Acha que seria capaz de sentir isto por alguém? Acha que era capaz de sentir este repúdio por alguém? Se hoje nos apresentassem agora aqui um pedófilo e nos dissessem assim: olha, este traste acabou de violentar uma criança. Tinha vontade de lhe mandar a pedra. Eu não sei se lhe mandava a pedra, mas que olhava para a pedra, eu olhava. Isto significa que nós podemos sentir estas coisas pelos outros, pelas outras pessoas. Não é difícil nós sentirmos isto. Gostava de fazer uma pergunta incómoda. Sei que é incómoda, mas não precisa de responder, apenas pense. Existe alguém na sua vida que lhe fez tanto mal, ou que continua a fazer-lhe mal, ao ponto de sentir vontade de pegar na pedra para lhe atirar? Já sentiu repúdio, raiva, desprezo, uma indignação que apetece fazer mal a quem cometeu algum delito contra si? Tem no seu coração alguém que considere tão indigno que sentiria prazer se essa pessoa sofresse algum mal? Sabem, estes homens tinham alguma razão. É fácil bater neles, mas eles tinham alguma razão. Atenção. Ela não era nenhuma coitadinha. A mulher não era nenhuma coitadinha, não era nenhuma inocente. Ela e o homem, mas só temos ela.
ela possivelmente teria envergonhado a casa do seu pai. Se o seu pai fosse vivo, teria de viver com a vergonha de ter uma filha adúltera. Se ela tivesse filhos, ela teria humilhado os seus filhos publicamente para o resto da vida deles. Ela traiu a aliança que tinha feito com o seu marido, muito provavelmente diante da presença de Deus. Ela destruiu o seu casamento. Ela destruiu a confiança do marido e a possibilidade de uma vida familiar. E sabem uma coisa? As pessoas que são vítimas de adultério, por vezes ficam incapazes de voltar a reconstruir a vida, porque deixam de confiar nos outros. O adultério é como uma faca cravada nas nossas costas, mas por alguém que nós amamos e que devia de cuidar de nós. Quando eu casei, nós andávamos a ver casas. Lembras-te, Diana? Fomos lá àquela senhora que tinha uma casa ali no Casal do Cotão, onde nós estávamos a viver. Nós chegámos a viver ali durante uns tempos. Então fomos ver a casa e aquela senhora estava-nos a mostrar a casa e às tantas ela não conseguiu aguentar e começou a desabafar. Então ela estava a contar-nos que o seu marido, que já tinha não sei quantos anos, mais de 20 anos de casamento, a tinha traído. E ela contava aquilo com uma dor de alma, com uma dor no coração tão grande, que era impossível não sentir compaixão daquela mulher. E à medida que ela contava a história, ela revelava incompreensão. Ela não percebia porque é que aquilo tinha acontecido. E ela sentia-se humilhada, sentia-se traída, sentia uma indignação muito grande porque tinha sido sempre fiel. E o marido cometeu aquela loucura contra ela e a vida deixou de fazer sentido. E então ela estava a vender a casa porque queria ir para a sua terra. O adultério é uma coisa terrível. E esta mulher foi apanhada em adultério. Independentemente de nós sabermos quais foram as consequências do adultério dela, o que é facto é que a palavra que lá vem é que ela cometeu relações extraconjugais, ela traiu o seu marido. Então aqueles homens que a levaram, eles tinham o mal que ela tinha feito e tinham a justiça do lado deles, porque a lei mandava apedrejar esta mulher. Então, alguma razão eles tinham. Mas nós vemos que eles não estavam minimamente interessados na lei, nem estavam minimamente interessados na honra do marido dela e muito menos naquela mulher. A intenção que eles queriam era matar Jesus. Simplesmente isto. E se nós olharmos para o capítulo 7, é muito interessante o capítulo 7, porque o capítulo 7 dá-nos, digamos assim, o contexto que se passava. Os irmãos vejam, 7, 20, 25, diz-nos assim: diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Versículo 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a hora. Versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Ou seja, os principais sacerdotes e fariseus tinham ordenado que os guardas fossem, pegassem Jesus, o trouxessem porque queriam acusá-lo a toda a força para levá-lo à morte. Só que aqueles guardas que também tinham formação religiosa, quando chegaram, ouviram as palavras de Jesus. E quando chegaram aos fariseus disseram, olha, nunca ouvimos tal coisa. Ninguém falou como este homem. Eles foram tocados pelas palavras do próprio Senhor. E os fariseus ficaram furiosos com eles. Ele também vos enganou. Pode vir alguma coisa boa da Galileia. Então ficaram indignados, ainda mais frustrados. Mas o que é facto é que dentro do coração deles, eles queriam apanhar Jesus para o matar. Então no versículo 4, capítulo 8, diz,
disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei mandou a Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para ter o que o acusar. E era muito simples a armadilha. Se Jesus dissesse assim: olha, não matem esta mulher, eles iam acusar: olha, este rabi, este mestre, ensina contra a lei de Moisés. Isto seria um argumento para depois o acusar e ter maneira de o levar a uma condenação e até à morte, como era o objetivo deles. Ora, imaginemos que... Disse bem? Que Jesus dizia assim... Jesus dizia: matem-na. A sua credibilidade como profeta, como professor, como tendo uma palavra de amor, perdia-se por completo. Por completo. Perante as autoridades romanas, ele também podia ficar em evidência, porque se ele dissesse assim: matem-na, os romanos não permitiam isto. Então ele podia ficar desacreditado. Se ele dissesse que não matassem, ele ia contra a lei de Moisés. Se eles disserem mata, iam contra a lei romana. E se dissesse mata, eles também, e ele ficaria descredibilizado perante o seu auditório, porque contradizia aquilo que tinha ensinado. E as pessoas sabiam qual era a mensagem. Então a armadilha era esta. E Jesus tinha que decidir se sim ou não estava em maus lençóis. Então Jesus não respondeu. Jesus não respondeu àquela pergunta. Curvou-se, disse-lhes: aquele que não tem pecado, que atire a pedra. E curvou-se e começou a escrever no chão. Nós não sabemos o que é que Jesus escreveu, mas vou-vos dar algumas opiniões. Alguns comentaristas dizem que Jesus terá escrito no chão os pecados deles. Porquê? Porque a palavra que é para escrever não é grafene, é catagrafene. E catagrafene significa escrever uma acusação. Então, alguns pensam que Jesus escreveu os pecados deles no chão. Há outros que dizem que escreveu uma absolvição. Outros dizem que Jesus terá escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não sabemos. O que sabemos foi que, quando eles ouviram o que ouviram e viram a postura de Jesus, a consciência dele levou-os a desistirem da sentença. Eles não se sentiram capazes, eles não sentiram que tinham autoridade moral para fazer isto. Eles sentiram-se que não estavam em condições de levar aquele juízo para a frente. Sabem, aqueles judeus, aqueles líderes religiosos, eles eram pecadores. E Jesus, na verdade, podia expô-los, podia denunciar os seus pecados em público. Jesus podia dizer-lhes quais eram os sentimentos que eles tinham. Jesus podia dizer o que eles tinham feito, quais as ações que tinham cometido. Jesus podia dizer-lhes até as motivações que eles tinham nos seus corações. Podia ridicularizá-los diante uns dos outros, revelando o pensamento de cada um. Mas Jesus não fez isso. Jesus também os tratou com misericórdia. Eles estavam carregados de pecados. Eram praticantes de uma religião, mas não tinham misericórdia, estavam destituídos de graça. Eram capazes de ver o cisco no olho daquela mulher, mas incapazes de ver o barrote que tinham nos seus olhos. Às vezes nós também caímos nisto. Os pecados dos outros parecem muito piores do que os nossos. Eles apresentaram-se como donos da verdade, julgadores implacáveis, todavia eram imorais.
eram pecadores. Estavam centrados neles mesmos. A religião sem amor faz as pessoas viverem para elas mesmas. Os religiosos não veem além da sua própria vida, dos seus próprios interesses. Como eu disse há pouco, é fácil bater nestes homens. Mas eu creio que esta passagem ensina-nos que nós também podemos cair no pecado deles. E caímos no pecado deles quando lidamos com o erro dos outros sem misericórdia. Quando tratamos as pessoas sem graça. A mesma graça que todos os dias reclamamos de Jesus Cristo. Quando olhamos para o nosso próximo e nos sentimos superiores, quando nos achamos mais dignos, quando, se porventura fizermos do nosso próximo um peão para a nossa vontade. Jesus não caiu naquela armadilha. Aquele que não tinha pecado, então podia atirar a primeira pedra. Mas, curiosamente, o único que podia atirar a pedra era Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus. O único que podia fazê-lo era Jesus, porque ele estava sem pecado. Mas ele decidiu agir em misericórdia com aquela mulher e ser gracioso com ela. A maneira de Jesus lidar com o pecado daquela mulher não foi atirar uma pedra, mas foi carregar uma cruz. Esta passagem por vezes é muito mal entendida e as pessoas pegam nesta passagem para dizer que nós temos que aceitar o pecado e Jesus não atirou a primeira pedra, então nós também não temos que criticar ninguém e temos que aceitar tudo e mais alguma coisa. Não é nada disso que a passagem nos ensina. Nós não temos que aceitar o pecado com impunidade. Nós devemos amar as pessoas ao ponto de denunciar o pecado delas. Porque quando convivemos com as pessoas e não denunciamos o pecado, nós somos indiferentes. E indiferença não é amor. Amar, por vezes, significa dizer a verdade. Amor não é sentir o mau cheiro do pecado na vida de uma pessoa e não lhe dizer que a pessoa cheira mal. Esta passagem não desculpa o pecado. Ela ensina-nos a lidar com os pecadores. Mas a lidar com os pecadores segundo os olhos de Jesus. Quando lidamos com os erros dos outros, não temos o direito de nos julgarmos melhores. É isto. Temos o dever de tratar todos com respeito, com amor, com cuidado, com o desejo de restauração. Este é o papel da igreja. E mesmo que o pecado com que nós lidemos cheire muito mal e que seja cometido contra nós ou contra aqueles que nós amamos, nós não temos direito de pegar na pedra e atirar às pessoas, não temos. O nosso papel é o de Jesus, é ser um restaurador de vidas. Foi para isso que Ele nos colocou. Ser sal e luz deste mundo é exatamente isso. Não é ficarmos em bicos de pés e apresentando uma vida muito mais santa, muito mais capaz. Não, nada disso. Na verdade, todos nós pecamos. E quando lidamos com os pecados dos outros, devemos lembrar que Jesus pode escrever os nossos pecados no chão. Quando olho para esta passagem, eu vejo muito da missão de Jesus. Ele não veio para julgar, mas para salvar. Um dia julgará todos. Um dia, todos nós, todas as pessoas de todos os tempos, estarão diante dele, de joelhinho no chão, prestando contas da sua vida. Um dia. A missão que ele veio fazer por enquanto foi salvar. E a missão que entregou à sua igreja é revelar a salvação em Jesus.
Então, Jesus foi misericordioso. E as Escrituras dizem, em Lamentações 3, a benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim. Na cruz do Calvário, Jesus ofereceu-se por nós para que pudéssemos gozar a vida eterna na sua presença. Jesus assumiu o pecado daquela mulher. Jesus assumiu o pecado daqueles líderes religiosos sem coração. Como Jesus assumiu o seu pecado e o meu pecado na cruz do Calvário. E isso é a graça. Isso é a misericórdia de Deus. Então a nossa missão como igreja, é fazer como o nosso Senhor. O mundo em que vivemos, meus queridos, está cheio de acusadores. Está cheio de justiceiros sem moral. Está cheio de pessoas egocêntricas, sem coração. Não têm a capacidade de mostrar graça e misericórdia. Todos os dias nós vemos isto. Vamos nos transportes públicos, vemos um idoso a sofrer por estar em pé e, se for preciso, um jovem ao seu lado que não tem a dignidade de se levantar para dar lugar a essa pessoa. Nós vivemos assim. Hoje em dia até as grávidas já têm quase que exigir o lugar sentado, porque não há misericórdia e não há graça. Nós vivemos numa sociedade cruel, cheia de egocêntricos, cheia de acusadores. Quão bonito será, ou quão bonito é, quando nós vemos a misericórdia e a graça de Jesus na nossa vida. E quão poderoso é esse testemunho na vida daqueles que estão expostos e que precisam de uma voz, conforto e de amor. Jesus não considerou o adultério daquela mulher desculpável, mas demonstrou-lhe graça e misericórdia. Podemos dizer que Jesus amou aquela pecadora. E depois de ter dito aos líderes que atirassem a primeira pedra e deles terem afastado um por um, e é curioso que a Bíblia diz que primeiro os mais velhos, eu não sei se percebe porque eles tinham mais pecados do que os outros ou se eram mais conscientes, possivelmente por serem mais conscientes. Mas o que é facto é que quando eles perceberam a posição onde estavam, eles foram se afastando. E também é verdade, outra coisa interessante neste texto, é que todos saem e a mulher continua ali no meio. E ela só saiu depois que Jesus falou. Ela ficou ali para ouvir. E Jesus diz-lhe alguma coisa como isto. Então, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ela percebeu que era misericórdia. Ela percebeu que era graça. Ela recebeu dignidade, apesar da miséria que tinha cometido. Eu acho que a atitude de Jesus talvez fosse a maior das pregações que ela poderia ouvir. Eu gosto de pensar que esta mulher um dia estará nos céus. Gosto de pensar. Eu imagino-a com as lágrimas nos olhos, mas agora com lágrimas de alegria e de gratidão. Eu imagino-a a dizer: muito obrigado, Senhor.
Aos olhos dos homens, ela era desprezível. Aos olhos de Deus, ela era alguém que podia ser restaurado. Pode-lhe fazer a pergunta complicada. Existe alguém no seu coração, alguém que lhe fez mal, alguém que tem vivido de uma forma que o tem ofendido? Existe alguém a quem sinta vontade de apedrejar? Esta passagem ensina-nos que essa não é a solução. E essa não é uma opção para aqueles que seguem a Jesus Cristo. A nossa missão é amar, é revelar misericórdia de Deus, é agir graciosamente na vida daqueles que o Senhor colocou à nossa frente. Jesus ensina-nos a viver o sobrenatural. A tendência humana, irmãos, a tendência humana é nós pegarmos na pedra e zás! Mas essa não é a maneira de viver do céu. E Jesus ensina-nos a viver na terra pelas leis do céu. Então peça ao Senhor Jesus, se por acaso tem algum destes sentimentos, peça ao Senhor, olha, até pode dizer, eu não consigo vencer esta raiva, eu não consigo vencer esta indignação, eu não consigo ultrapassar isto, mas Jesus consegue por si. Jesus mostrou que consegue. Então peço ao Senhor Jesus, Senhor, ajuda-me a ultrapassar este ressentimento, esta mágoa. Ajuda-me, Senhor. Uma das formas que poderá fazer para ultrapassar um problema destes é começar a orar pela pessoa como se fosse Jesus a orar e a pedir as bênçãos de Jesus, as bênçãos do céu para a vida da pessoa. É aquilo que menos lhe apetece fazer. Mas à medida que vai orando, vai começando a ver o tal pecador ou tal pecadora com os olhos de Deus. E sabe, é a melhor maneira de viver. Porque quando nós perdoamos, quando nós somos graciosos, nós nos sentimos leves. Nós sentimos a presença gloriosa de Deus. E isso é maravilhoso. Então, se o seu temperamento, ou se nasceu com aquela rigidez de ser muito cruel, ou de ser muito rígido, de tratar as coisas muito rigorosamente, aprenda com o Senhor. Aprendamos todos com o Senhor a ser misericordiosos e graciosos. Todos os dias nós vamos à presença do Senhor e clamamos pela sua misericórdia e pela sua graça na nossa vida. Que Deus nos ajude a aprender a ser cristãos. Amém? Se tem decisões a fazer, faça-as. Não saia sem as fazer. Se tem de liberar perdão, libere. Se tem que ir ter com alguma pessoa e conversar com ela, vá, fale. Tem que assumir um compromisso com o Senhor, assuma agora. Se hoje compreendeu o que Jesus fez na sua vida, então peça perdão e entregue-se nas mãos de Jesus Cristo. Vamos cantar um cântico, fazer uma oração e levar a graça e a misericórdia de Jesus ao mundo.